A Marinha do Brasil tem uma decisão bem difícil pela frente. Os caças A4 Skyhawk estão no fim da sua vida útil, né, como falamos em vídeos anteriores aqui no canal. E o NAI São Paulo, nosso último porta-aviões, foi desativado. E a pergunta que fica aqui no ar, pessoal, é: qual é o próximo passo? Tem quem defenda aí, né, a construção de um novo porta-aviões, né, como solução. Também tem quem diga, né, aqui no canal eu já escutei mesmo, que o futuro são os drones. E eu vou dar minha opinião clara sobre isso aqui. O Brasil precisa se decidir. Precisa decidir logo, né, porque ficar no meio desse caminho não é uma estratégia, é um desperdício. Então, antes de começarmos esse tema interessantíssimo, eu vou pedir para vocês se inscrevam abaixo aqui no canal, deixem um like de vocês e também ativem o sino para receber os próximos conteúdos aqui do canal. Eu sou o Léo David e, como vocês bem já sabem, estão no Esfera Militar. O A4 Skyhawk é um caça embarcado americano desenvolvido nos anos 50. O Brasil operou a versão modernizada, a F1, mas esses aviões, né, estão sendo retirados de operação com a saída aí do São Paulo. Né, a Marinha acabou perdendo a capacidade de operar as afixas embarcadas, né, e não tem um prazo claro para recuperá-la. Substituir essa capacidade por um novo porta-aviões, né, e também novos caças embarcados custaria dezenas de bilhões de reais e exigiria também décadas de desenvolvimento e colocaria o Brasil numa corrida que as maiores potências navais ainda estão meio que travando, né, com enorme dificuldade. Bem, eu vou ser bem direto aqui, pessoal. Porta-aviões é um ativo militar, talvez o mais caro e mais complexo que existe. Os Estados Unidos operam 12, né? A China está construindo o terceiro dela lá. O Reino Unido quase quebrou o orçamento da defesa, né, para colocar dois no mar. Agora pensa aqui no Brasil. O orçamento de defesa é super limitado, né, como a gente já sabe, indústria naval que ainda está se reconstituindo, né? E uma série também de prioridades competindo ao mesmo tempo por recurso. Então será mesmo que faz sentido o Brasil entrar nessa corrida agora, né? Na minha opinião, não, pessoal. Pelo menos não do jeito que alguns propõem, né? Comprando, por exemplo, construindo um navio enorme, né, com catapultas e tudo mais. Eu acho que caças embarcados, né, também ali, e toda uma estrutura que isso exige, não faz tanto sentido para o Brasil. Isso não é realismo estratégico, pessoal, convenhamos, né? É uma ambição que a gente tem e tudo mais, mas não faz tanto sentido, pessoal. Claro que o ideal seria isso para nossa costa, para o nível de tamanho que o Brasil tem continental e tudo mais, mas infelizmente não é realidade, né? Por outro lado, o mundo naval está passando por uma transformação real com drones. Drones de superfície autônomos, né, afundaram navios de guerra russos, né, no Mar Negro. Drones aéreos embarcados estão sendo testados, né, por marinhas no mundo todo. E o custo de um drone avançado é uma fração do custo de um caça embarcado, né, com piloto, infraestrutura de catapulta e também manutenção pesadíssima. Plataformas modulares, né, navios menores com capacidade de lançar e recuperar drones de decolagem vertical, estão sendo aí desenvolvidos por potências como os Estados Unidos, Reino Unido e China, né, como complemento ali ou alternativa de porta-aviões tradicionais. Isso acontece muito nos dias de hoje. Bem, aqui eu venho com o meu argumento central. Hoje, o Brasil tem uma costa aí de mais de 7.500 quilômetros, né? Tem o pré-sal, tem o Atlântico Sul, né, para patrulhar, tem interesses estratégicos que vão, sei lá, de Pernambuco até a Antártida, por exemplo. O Brasil está em muitos lugares. A Marinha precisa de um alcance real. E esse alcance real, né, de capacidade de projeção de força, de presença nos oceanos, né, só é alcançado, né, com capacidade para isso. Então, claro, né, presença não precisa ser necessariamente de um porta-aviões convencional, não é isso que eu estou falando. Precisa e pode, né, na verdade, ser de uma frota de navios menores, com a capacidade aí embarcada de drones, né, quem sabe, distribuindo, né, ao longo de rotas estratégicas, né, ali, com um alcance operacional muito maior e um custo também menor, né. Isso pode acontecer também, pessoal. Não necessariamente precisa de um porta-aviões. Isso é o que algumas marinhas, né, no mundo aí fazem, algumas até bem avançadas, né, e estão testando isso também a todo momento. E o Brasil tem tudo para entrar nessa linha aí de desenvolvimento agora, né? Enquanto a tecnologia ainda está se consolidando, ao invés de chegar tarde, né? Vamos dizer assim, num paradigma ali que pode já estar ultrapassado, né? Quando o avião ficar pronto. No Brasil acontece muito isso, quando a gente está se preparando já está ultrapassado. Então, acho que nesse caso é melhor seguir essa linha, na minha visão, claro, né? A guerra na Ucrânia foi um laboratório, né, para isso tudo. A marinha ucraniana, sem porta-aviões e sem fragatas de última geração, usou drones, né, de superfície e aéreos também para negar o Mar Negro à frota russa. Forçou também o afastamento de navios russos, né? Também neutralizou embaixadas relevantes e alterou o equilíbrio ali naval da região, com um orçamento infinitamente menor que o russo, e também com uma tecnologia desenvolvida em parte, né, de forma autônoma. Isso é um argumento muito mais concreto, né? E exige aí que vemos os drones um pouco mais a sério. Agora, acredito que seja desonesto da minha parte, né, não apresentar
o outro lado, claro, né? Drone não substitui tudo, tá? Isso realmente é um fato. Então, um porta-aviões com caças embarcados tem uma capacidade, sim, né, de projeção, de poder absurda, né? E também de dissuasão, que nenhum enxame de drones, por exemplo, vai replicar. Isso ainda não existe, tá? Quando uma potência manda um grupo, por exemplo, de batalha, né? Com porta-aviões e tudo mais para uma região, o sinal político e militar é inconfundível ainda nos dias de hoje. Isso é incomparável, né? Então, nenhum drone transmite isso da mesma forma que o porta-aviões. Isso é óbvio. Então, o debate não é necessariamente porta-aviões versus drones, pessoal. Como se fosse lados totalmente obsoletos e diferentes, né? A questão real é, dado o orçamento que o Brasil tem, né, dada a situação que a gente vive aqui e tudo mais, dado o prazo também que o Brasil tem, capacidade industrial que o Brasil tem hoje, qual a sequência de prioridades? Qual vocês acham que é a prioridade? E aí que eu volto aqui na minha posição, né? O Brasil precisa decidir logo. Porque tentar fazer os dois ao mesmo tempo não vai dar certo. Isso é bem claro, né? Sem clareza de doutrina, sem definição, né, de prioridade e tudo mais. É o caminho mais certo para não fazer nenhum dos dois direito, né? Se a gente fizer desse jeito, se ficar apostando para todos os lados, acabar não dando nenhum dos dois certos. Então, tem que focar em um só e tem que escolher logo. Tem que ser bem claro logo. E como a Turquia foi, né, com relação aos drones, como o próprio Irã, né, focou muito nos drones e tudo mais, e os Estados Unidos focou em porta-aviões. Isso é apenas a escolha de doutrina. E o Brasil precisa se decidir. Do ponto de vista orçamentário, os números são difíceis de ignorar. Um porta-avião, por exemplo, né, moderno, de médio porte, vamos dizer assim, custa algo entre 3 bilhões de dólares e 8 bilhões de dólares. Então, sem contar, né, claro, os caças embarcados, o grupo de escolta e toda a infraestrutura ali de base e tudo mais. Então, o programa inteiro pode acabar facilmente ultrapassando aí 15 bilhões de dólares, né, ao longo de uma década, por exemplo. Isso é apenas uma estimativa aqui do canal, claro, né, nada confirmada. Um programa robusto de defesa de drones navais, com uma plataforma de lançamento modular e centros avançados aí de operação, pode ser estruturado, né, por uma fração desse valor, com toda certeza, né, e também com a tecnologia desenvolvida em parceria até com a indústria nacional. Mas uma coisa que eu acho que é bem pouco discutida, né, sobre esse debate aí que eu já escutei, seria a soberania tecnológica, né? Se o Brasil comprar, por exemplo, um porta-aviões pronto, né, ou mesmo, sei lá, construir, né, um projeto através de um projeto estrangeiro e tudo mais, a dependência da tecnologia de peças, sistemas, de manutenção especializada, vai existir por décadas, pessoal, independente, né? Você tem um navio, mas, por exemplo, não tem um domínio real sobre ele, né? Isso acontece muito. E se o Brasil desenvolver, né, uma doutrina própria, por exemplo, de drones navais, com parcerias estratégicas, né? E, claro, com um núcleo ali de desenvolvimento, né? A situação seria um pouco mais diferente, na minha opinião, né? O conhecimento ficaria aqui e a capacidade de evoluir, né, o sistema ali ao longo do tempo também ficaria aqui. Então, se houver uma crise internacional, ou embargos, que seja, qualquer coisa, né, de geopolítica, assim, isso não iria afetar tanto. Claro, né, isso não é um argumento que eu estou usando aqui contra a tecnologia estrangeira, eu sei que também é importante, né, exportar e tudo mais, importar. É um argumento a favor de desenvolver a nossa capacidade e também de absorver, né? E replicar, evoluir e tudo mais. Então, acho que essa seria a linha mais interessante, na minha visão. A Marinha Brasileira já opera alguns sistemas, né, não tripulados em caráter experimental. Então, o programa de desenvolvimento aí de drones navais existe aqui no Brasil já, né, claro, mas ainda de forma muito inicial, né, vamos dizer assim, comparando, né, com o que as outras marinhas estão investindo. O salto que precisaria acontecer envolve não só a aquisição de equipamentos, mas também aí a definição de uma doutrina mais clara, investimentos também aí em infraestrutura de controle e comunicação, e a formação, né, de pessoal especializado numa área que ainda tem uma escassez global de profissionais. Bem, é exatamente por isso que a decisão precisa vir logo, né? A tecnologia de drones navais, né, está evoluindo muito rápido. As marinhas que estão investindo agora, né, vão ter uma vantagem bem clara, né, nisso aí, de doutrina, de experiência operacional e também aí de desenvolvimento industrial, né? E vai ser muito difícil recuperar aí daqui a 10 anos, por exemplo, né? Se o Brasil esperar para ver o que vai dar certo no resto do mundo, e então tentar meio que copiar ou uma coisa assim, vai chegar muito tarde, né? Então sempre, na verdade, a gente sempre chega tarde em ciclos tecnológicos, é, de tecnologias e defesa, né? É bem complicado. E o custo vai acabar sendo muito caro, né? Para pagar por essas tecnologias e com certeza a gente vai pegar a tecnologia de segunda geração. Isso acontece muito aqui no Brasil. Então a janela para entrar nesse ciclo como um player relevante, né, ainda está aberta. Mas ela não vai ficar aí aberta para sempre, né, pessoal? Então, na minha leitura aqui, a Marinha deveria ser bem clara.
vamos priorizar uma doutrina de projeção de poder de drones modulares ou decolagem vertical, né, nos próximos 15 anos, e deixar o debate de porta-aviões convencional para quando a indústria naval brasileira tiver capacidade real para isso, né? A verdade é essa. Não é abrir mão, claro, pessoal, dessa ambição. Isso não pode ser aberto não, aqui, principalmente para uma fronteira costeira enorme como a do Brasil. Mas essa seria a inteligência de construir na sequência certa, na minha visão. O A4 Skyhawk representou uma era em que potências navais se mediam em caças embarcados, catapultas e convéis. Essa era não acabou completamente, mas está mudando. O Brasil tem uma escolha a fazer, e o momento de fazer essa escolha com clareza é agora. Antes que, claro, né, o debate fique preso entre grupos de interesse internos e o nosso país perca mais uma janela de modernização estratégica. Mas e vocês? Quais são as posições de vocês nesse debate todo aqui? O Brasil deveria apostar, né, no novo porta-aviões a longo prazo, por exemplo, ou o caminho é construir uma força naval centrada em drones, né, e tudo mais, uma coisa um pouco mais moderna? Então, me conta aqui nos comentários, né, a opinião de vocês. É, lembrando, pessoal, os comentários é exatamente o tipo de discussão aí que precisa acontecer, né, fora dos gabinetes, né, então é muito legal esses comentários por conta disso, então, por favor, comentem aí, deixem a opinião de vocês, eu leio todos os comentários, né, curto lá os comentários também, e, claro, né, com muito respeito, pessoal. Então é isso, não se esqueça de se inscreverem abaixo no canal, deixem um like e até o próximo vídeo.